Sexto vídeo sobre temperatura, calor e expansão. Agora, calor específico. Lembra que eu disse no vídeo anterior que cada substância ela vai precisar de uma determinada quantidade de calor, energia, para poder mudar a sua temperatura? A água, ela precisa de uma caloria, mas outras substâncias vão precisar de diferentes quantidades de calorias para aumentar em 1 grau Celsius. Mas vamos lá. Não se esqueça disso. Já li bastante. Mas vou ler mais uma vez. É muito importante que você saiba de tudo isso. Quando a matéria esquenta, os átomos ou moléculas da matéria se movem mais rápido. E quando ela esfria, querido? Exatamente. Ela se move mais lento. Vamos lá. Então a ideia do calor específico, ela vai ser a capacidade de uma substância em armazenar calor. E isso depende da sua composição química. Alguns alimentos, eles permanecem quentes por muito mais tempo do que outros. Bom, tem vários exemplos. Cebolas cozidas, por exemplo, muitas vezes estão quentes demais para comer, enquanto purê de batata pode estar na temperatura certa. Aqui eu estou me referindo cebola cozida com a cebola inteira e não triturada em pedacinhos, tá? Porque o purê de batata, ele tá bem esmagadinho, mas a batata inteira, ela vai se comportar como uma cebola inteira e pode armazenar bastante energia térmica ali. Então, o recheio da torta de maçã quente, ele pode queimar a língua, enquanto a massa, ela não vai queimar quando a torta acabou de sair do forno. Então, perceba o quanto o recheio se comporta diferente da massa que a envolve. Uma cobertura de papel alumínio pode ser retirada com os dedos nus, ou seja, com os dedos sem proteção, imediatamente ao sair do forno, mas tenha cuidado com a comida por baixo dela, porque ela está muito quente. Você pode tocar uma assadeira de alumínio do jantar congelado logo após retirá-lo do forno quente, mas vai queimar os dedos se você tocar a comida que ela contém. Então, aqui já começa a ficar mais claro essa ideia de que a assadeira e a comida, o papel alumínio e a comida, a casca da torta e o seu recheio, todos esses diferentes materiais, eles vão ter diferentes comportamentos com relação a esse calor que eles podem armazenar e a essa temperatura que eles estão. Substâncias diferentes têm diferentes capacidades de armazenar essa energia interna. Lembra que energia interna são todas as energias que as partículas podem ter. Ou simplesmente o calor aqui em alguns casos específicos. Uma panela de água no fogão pode levar 15 minutos para ser aquecida na temperatura ambiente até a sua temperatura de ebulição, ou seja, quando ela começa a ferver, formar aquelas bolhas. Uma massa igual de ferro, na mesma chama do fogão, subiria na mesma faixa de temperatura em cerca de apenas 2 minutos. Então a água leva um certo tempo. Agora, uma certa massa de ferro vai levar menos tempo para poder atingir a mesma temperatura de 100 graus Celsius. Para a prata, o tempo seria inferior a 1 minuto, porque a prata ela é um ótimo condutor de temperatura. Então, essa energia, essas calorias que você está entregando para os materiais vão ser transferidas pela extensão do material de maneira diferente. Um material ele requer uma quantidade específica de calor para poder aumentar a sua temperatura em uma determinada massa por um número específico de graus. E aqui a gente está falando de uma caloria mudando em 1 grau no caso da água, né?
A capacidade calorífica específica de um material é a quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura em 1 grama desse material em 1 grau Celsius. E aí a gente tem 1 grama de água, aumenta em 1 grau Celsius quando você fornece uma caloria. Mas quando é, por exemplo, o caso do ferro, já não serve 1 caloria, tem que ser um outro valor. Quando você vai para a prata, é outro valor. Para o chumbo, é outro. Para o níquel, é outro. Para o sódio, é outro. Cada substância vai ter a sua própria quantidade de energia para poder mudar a sua 1 grama em um único grau Celsius. E aí a gente tem tabelas para poder fazer esse tipo de consulta, né? E aí tem água, alumínio, enfim, a prata, o aço, né? Cada substância tem a sua própria. Geralmente, eu quero chamar a atenção para vocês para a primeira substância, porque 1 caloria faz 1 grama dela mudar em 1 grau Celsius. Ok? Então, quando formos falar de calor específico, a gente vai se referir a essa quantidade de energia, a essa unidade de medida. Caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Isso no numerador e isso no denominador. Ok? Isso é unidade de medida de calor específico de substância. Quero que você perceba uma outra coisa também. Na tabela que eu estou te mostrando de diversos materiais, a água é o que tem o maior valor de todos, ou seja, o valor específico do calor específico da água é o maior de todas as substâncias que eu estou mostrando, tá bom? Isso é muito importante e tem muita aplicação. Entre elas, o porquê que a água ela está dentre o maior composto dos fluidos de radiador de carro. Porque a água ela vai conseguir absorver bastante energia por unidade de massa e jogar essa temperatura para fora do carro lá no radiador, fazendo o refrigeramento, a refrigeração do motor do carro de maneira mais eficiente. Tá bom? Uma substância com menor calor específico não ia comportar tanta energia. Precisaria de ter mais dessa substância circulando lá dentro do motor. Comentado a curiosidade, vamos continuar. Lembre-se de que inércia, primeira lei de Newton, é um termo usado em mecânica para significar a resistência de um objeto em mudar o seu estado do movimento. Vamos lembrar comigo? Primeira lei de Newton: todo objeto em repouso permanece em repouso, e todo objeto em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme, vírgula, até que uma força faça ele mudar o seu estado de movimento. Então, essa resistência no estado de movimento é aquela ideia que tem dentro da inércia. E olha que interessante, a gente pode importar essa ideia emprestada, essa ideia de resistência, para a ideia de temperatura, porque a capacidade calorífica específica, ou seja, o calor específico, ele é uma espécie de inércia térmica, já que ele significa resistência de uma substância em mudar a sua temperatura. Então você tem, por exemplo, que a água, ela tem uma alta resistência, uma alta inércia térmica, porque ela precisa de muita energia por cada pedacinho de massa para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Outras substâncias precisam de menos. Essa aqui bem menos, ok? E aí, então, você tem diferentes inércias térmicas para cada material, ok? Aqui do lado tem o correspondente em joules, tá ok?
mas é comum a gente falar caloria por grama vezes graus Celsius. Mas vamos lá, então. 1 grama de água requer 1 caloria de energia para mudar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Isso aqui já foi comentado no vídeo anterior. Leva apenas cerca de 1/8 dessa energia para aumentar a temperatura de 1 grama de ferro, pela mesma quantidade, ou seja, 1 caloria dividido por 8, isso que é 1/8. Então o ferro ele precisa de menos energia, 8 vezes menos energia do que a água, para poder variar em 1 grau Celsius a sua temperatura. A energia absorvida, ela pode afetar as substâncias de diferentes maneiras. A energia absorvida, que aumenta a velocidade translacional das moléculas, é responsável pelo aumento da temperatura. A temperatura ela é uma medida da energia cinética desse movimento translacional. Agora, a energia absorvida ela também pode aumentar a rotação e não a translação das moléculas. Aumentar, por exemplo, as vibrações internas dentro da molécula, pode esticar as ligações intermoleculares e ser armazenada como energia potencial. Então aqui tem, nesse último parágrafo, tem uma ideia de várias outras formas com que a energia absorvida altera a energia cinética de um material, sem alterar somente a sua temperatura, tá? Pode alterar de todos os sentidos: temperatura, vibração, rotação, translação, ligação intermolecular, ou pode afetar somente uma dessas variáveis, ok? Átomos de ferro na rede de ferro, principalmente, tremem tipo para frente e para trás, para um lado e para o outro, enquanto moléculas de água absorvem muita energia em rotações, vibrações internas e alongamento de ligações. Isso aqui é muito interessante quando a gente vê a aplicação do micro-ondas. O micro-ondas vai interagir exatamente com essas moléculas de água do alimento, fazendo interações com essas ligações, aumentando as vibrações dessas ligações nas moléculas, que vai culminar em aumento de temperatura. A água absorve mais calor por grama do que o ferro para a mesma variação de temperatura. A água ela tem uma capacidade calorífica específica. Capacidade calorífica específica, aqui nesse contexto, é a mesma ideia do calor específico, ok? Então a água ela tem um calor específico mais alto, às vezes simplesmente chamado de calor específico. Então ele é bem maior do que o ferro, porque já comentei que o do ferro ele é 8 vezes menor, ok? Ele varia então a temperatura mais rápido, e o ferro então a gente poderia dizer que ele tem uma inércia térmica bem menor, porque ele varia a temperatura mais rápido, recebendo menores quantidades de energia. Então, uma situação agora para você pensar. Qual tem calor específico maior, água ou areia? Me explica. Então, uma possível resposta é: a água tem uma capacidade térmica maior do que a areia. A água aquece muito mais lentamente ao sol quente e esfria mais lentamente à noite. A baixa capacidade térmica da areia, demonstrada pela rapidez com que ela esquenta pela manhã e a rapidez com que ela esfria à noite, afeta os climas locais. Já percebeu como às 10 horas da manhã uma areia de praia pode estar queimando os pés, ao passo que a água do mar ainda está gelada? Mas chega de noite e você vai ter uma água ainda, por volta ali das 7 horas da noite, você tem uma água ainda com uma temperatura agradável, mas a areia ela já perdeu toda a sua temperatura. É por conta das diferentes capacidades caloríficas, ok? Então, responda a essa pergunta: por que diferentes substâncias têm diferentes valores de calor específico? Agradeço a sua atenção até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!